Fala, gente! André encaminhado para ser jogador do Milan. Como eu adiantei ontem com exclusividade, inclusive no Café da Fiel, fizemos um programa e eu disse: Milan e Juventus fizeram a mesma proposta, 25 milhões de euros. Eu vou te explicar como é que ficou essa história, por quanto realmente André será vendido, quando ele vai embora, tudo isso agora para você aqui no canal Café do Setorista. Mais uma exclusiva para a conta do Cafezeiro. Deixa o like, inscreva-se no canal rumo aos 300k, ative as notificações e aquele convite. Vem tomar um café comigo. Conhece o melhor amigo do motorista, o gringo? Então, meu amigo, pega essa. Já pensou em pagar o seu IPVA 2026 sem dor de cabeça e parcelado em até 12 vezes? Isso mesmo, em até 12 vezes. O canal Café do Setorista sempre te indicando coisa boa e maravilhosa. Conheça o Gringo, o super aplicativo do motorista. No Gringo, você parcela o seu IPVA, multas e licenciamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Também dá para emitir o seu CRLV e a sua CNH digital direto do aplicativo e muito mais. E não se preocupem, o Gringo é credenciado pelos principais órgãos de trânsito, garantindo que seus pagamentos sejam feitos com segurança. Baixe agora o aplicativo de graça com um link aqui na descrição do vídeo e resolva todas as suas pendências. Gringo, o super aplicativo amigo do motorista. Vem tomar um café comigo e vem, meu amigo, conhecer o aplicativo mais amigo do motorista que existe nesse Brasil. Vem! Vamos lá, gente, falar dessa possível venda do André, tá bem encaminhado para jogar no Milan. Samir, você vai cravar? Cara, eu tenho todos os detalhes aqui, o negócio está muito adiantado para fechar. Eu só não vou cravar por quê? Porque a gente tinha duas propostas de dois clubes italianos, Juventus e Milan, a mesma proposta. Aí, meu amigo, aí eu cravo aqui que fechou com o Milan, a Juve vai e aumenta 1 milhão, aumenta aí 2 milhões, enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer no futebol, mas eu acredito que ele vai ser jogador do Milan, tá? Tá bem encaminhado para fechar com o Milan, inclusive ele abriu mão da parte dele, né, de 20% aí, né, dos seus direitos econômicos para jogar no Milan, tá? E aí o Milan chega, né, a esse valor de 24 milhões de euros e alguma coisa, não é nem 25 redondo, tá? E desse valor, o Corinthians vai ficar com 80% dos... o Corinthians vai ficar com 80% desse valor, porque é o que o Corinthians tinha, né? 80% aí, né, 80% aí do valor, né, que o Corinthians tem dos direitos econômicos, tá? Então vamos lá, ó, 100%, né, 100% que o Milan tá pagando 25 milhões de euros por 100%, dá 151 milhões,57. Quer dizer, ele tá pagando 100%, né, 25 milhões de euros, é quase 25, então vamos arredondar 25. 25 milhões de euros dá 151 milhões de reais, tá certo? O Corinthians fica com 80% desse valor. O Corinthians fica com, né, 121 milhões de reais, tá? Ou seja, né, o Corinthians fica com 20 milhões de euros. Na verdade, a negociação foi fechada por 20 milhões de euros, né? Porque 80% aí dos 25 milhões de euros é isso, né? O Corinthians fica com 20 milhões de euros, 121 milhões de reais. Os 20% dão 5 milhões de euros, 30 milhões de reais, aí o André se resolveu com o Milan. O André quis, né, abrir mão disso para jogar no Milan. Aí talvez seja, né, a vontade do jogador jogar no Milan e não na Juve. Agora, tem uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui. O jogador não repassou esses 20% para o Corinthians, tá, gente? Esses 30 milhões de reais não vêm para os cofres do Corinthians. É bom deixar isso claro, o jogador abriu mão porque ele quis ir para lá, abriu mão porque ele quis jogar no Milan, e por isso que ele está abrindo mão desse valor. Ele não pegou os 20% dele e repassou para o Corinthians ficar com 151 milhões, não. O Corinthians está recebendo 120 milhões de reais nesse negócio, que é, na verdade, né, 80% do valor da venda, tá certo?
Então essa é a informação que a gente tem para passar para vocês, informação importante que foi exclusiva ontem aqui no canal Café do Setorista. Falem do cafezinho, do cafezeiro, mas a gente continua dando informação exclusiva. Ontem eu falei para vocês que a chance de vender era muito grande, porque o Corinthians não tinha recusado a proposta, e o Corinthians me confirmou que não tinha recusado a proposta, e me confirmou que tinha as duas propostas, tá? Da Juventus e do Milan, entendeu? E hoje, né, encaminha o Milan para fechar com o André. Agora, por que o Milan levou essa? Né? Porque, na verdade, ofereceram a mesma coisa. Deve ter sido uma escolha do jogador, enfim. Ou então, aquilo que eu falei para vocês, pode ser a forma de pagamento do Milan que é melhor. E agora, entrega. André deve já se apresentar ao Milan após a Copa do Mundo. Então ele fica como jogador do Corinthians até o meio do ano. O Corinthians perdendo uma joia importantíssima do seu elenco, um jogador que realmente, eu acho que o Milan vai revender o André assim por milhões e milhões, né? Seria até interessante, né, se o Corinthians tivesse ficado com alguma coisa, eu vou até apurar, quem sabe, né? Ficou escondidinha essa informação aí, mas enfim, pelo que eu saiba por enquanto, tá? O Corinthians aí ficando com o valor aí, com 80%, né, desses 25 milhões de euros, quer dizer, ficou com 20, né, milhões de euros, na verdade, então 20 milhões de euros pela parte dele, o que o André vai fazer com a parte, né, dele com o Milan, aí é problema do André, tá? O que nos cabe aqui é passar em relação ao Corinthians. Então, gente, informação exclusiva do canal Café do Setorista ontem e hoje avançando o Milan, né, para o André ser jogador do Milan por, né, esse valor que eu te passei ontem, 24 alguma coisa, arredondei para 25, pode pôr 25 aí, tá bom? 25 milhões de euros, o Corinthians fica com 80% desse montante, 20 milhões de euros, cerca de 121 milhões de reais, e o André, né, tem tudo para ser jogador do Milan. Sabe, você tá cravando? Quase, né? Vocês perceberam que quase. Por que eu não falo assim, ele é jogador do Milan? Cara, os dois clubes ofereceram a mesma coisa. Vai que a Juve cobre, dá 1 milhão a mais de euro. 1 milhão de euro a mais são 5 milhões, mais 6 milhões de reais, né? Enfim, a gente nunca sabe, né? Então eu só tô sendo prudente, como eu sempre sou, tá? E tenho agido assim há muito tempo já no canal. Mas, gente, acho muito difícil que o André não seja jogador do Milan, tá? E vai embora depois da Copa do Mundo. Então o Corinthians perdendo aí um dos seus grandes jogadores, das suas principais revelações, e está indo primeiro que o Bidon, né? Eu acho que tem tudo para emplacar, para ser jogador de Premier League, jogador de Barcelona, Real Madrid, enfim, né? Dá para imaginar o André jogando em grandes clubes do futebol europeu. O Milan é um grande clube, né? Quem é das antigas sabe que o Milan já dominou o mundo, né, velho? É um baita de um clube, claro que hoje não tem, né, a mesma força, né, dentro de campo que tinha antigamente, mas é um clube de muita tradição. Enfim, André está indo embora, gente. É isso, né? Tem tudo para deixar o Corinthians para jogar no Milan. É uma pena, mas enfim, o Corinthians precisa de dinheiro, não recusou a oferta, né? Eu acho que até dava para vender por um valor mais alto mais para frente, só que o mais para frente a gente nunca imagina como o jogador vai estar, como o Corinthians vai estar. Cara, é uma situação muito difícil de opinar. Estamos falando de um clube que hoje, né, infelizmente, vive sérios problemas financeiros. Dava para vender por mais? Claro que dava, mas, né, trata-se de um clube hoje muito endividado e, enfim, e o André acabou sendo um ativo, né? Acho que o Corinthians vai vender mais atletas, né? Enfim, e o André não vai ser o primeiro, por isso o Corinthians contratando. Agora, contratou jogadores, bastante jogadores acima dos 30 anos, né? E tá vendendo um jovem. Então o Corinthians, eu acho que tem que ir para o mercado depois para trazer jogadores mais jovens, né? E aquilo que eu falei em relação ao Jesse Lingard, parece uma contratação legal. Eu, acho legal. Só que é uma contratação que não vai te dar retorno lá na frente. Nem ela, nem o Zaccaria, nem o Gabriel Paulista. Vai te dar o retorno técnico agora, tá? Espero que todos esses dê o retorno técnico, como já tem dado o Gabriel Paulista. Só que lá na frente você tá trocando, você tá vendendo jogadores e você tá comprando jogadores que não vão te dar retorno. O Caio César, por exemplo, o Corinthians vai precisar comprar para um dia vender para dar retorno. É uma idade boa para isso. Então a gente tem que abrir o olho em relação a isso também, né? De ficar vendendo jogadores e ficar trazendo jogadores meio coroas aí, né? A gente tá num estilo, vou jogar limpo com vocês. É que vocês, uma hora, vocês vão acordar ainda, tá? A gente tá num estilo meio Fortaleza de contratar, entendeu? João Ricardo vem aí com 38 anos, o Zaccaria
é acima dos 30, o Gabriel Paulista acima dos 30, mas vingou show, o Lingard acima dos 30, tomara que vingue show, né? Enfim, então a gente, assim, sinal de alerta ligado, tá? Sinal de alerta ligado. Depois fica falando, Samir é passaporte. Eu tô falando a real. Se eu tivesse, aqui não passa pano pra ninguém, não. Eu tô falando a real. Sinal de alerta ligado. Você sabe quantos gringos o Fortaleza tinha no ano passado? Acho que 15 gringos. Eu vou trazer a lista para vocês. 15 jogadores. Um monte de contratação inútil. Tá? Eu vou trazer a lista para vocês. Então, sinal de alerta ligado no Corinthians, tá? Mas não pode falar, porque, enfim, aqui assim, quando encanta a serpente já era e não pode falar, tá? Mas olho aberto, André, encaminhado aí com o Mila e atento aí, vamos ficar atento com o mercado do Corinthians daqui para frente, hein? Vai precisar rejuvenescer esse elenco aí, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, os planos estão aí para você, tá bom? Você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, tem o hypezão aí, ó, deixa o hypezão, anuncie sua marca no canal Café do Setorista, né, rumo aos 300k, de semana tem almoço com a Fiel, né, da meio-dia a 1, né, meio-dia e 15 a gente começa, e o Café da Fiel, às 19h30, canal de WhatsApp, o meu Instagram, a informação já tá lá também, Café TV, então me segue lá no Instagram também, Café TV, meu novo canal, que eu quero muito que emplaque, pra gente falar, ó, dar uma relaxada também, que só futebol estressa, né? Um beijo no coração, que Deus nos abençoe até o pós-jogo, tá? Assim que a bola parar de rolar no interior paulista, para Novo Horizontino e Corinthians, eu entro ao vivaço aqui para falar como é que foi esse jogo. Beijo no coração, Deus abençoe. Valeu, até lá.